Vamos dar continuidade. A gente sabe que nada é por acaso. Estamos na nossa aula 18. 18 é Rai, vida. E a gente sabe que quem quer vida, fecha a sua boca, guarda a sua boca de falar mal dos outros, como ensinou para a gente o Hafetz Haim, baseado no Teilim, que foi uma das nossas aulas iniciais aqui. Miaisha Hafetz Haim, quem é a pessoa que deseja a vida, aquele que vai guardar sua boca. Então, uma aula simbólica aqui, número 18, Rai, para a gente, Bezrat Hashem, tentar sempre guardar nossa boca, nossa língua, não importa as dificuldades, os testes que a gente está passando, com certeza a gente vai ter mais Siyata Dishmaya, mais ajuda, mais Atzlachá, quanto mais a gente se cuidar das coisas que a gente fala. Vamos entrar aqui no Perek Rei, a gente já está no 5º capítulo aqui do nosso livro Shmirat Lashon, primeira parte da aula. Vamos para a nossa parte teórica aqui do Lashon Hara, do Shmirat Lashon, o nosso cuidado. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o onesh, os castigos que recaem sobre aquele que fala Lashon Hara, e com certeza, se a gente parar para escutar com o coração e com o ouvido, a gente vai tomar muito mais cuidado com o nosso Lashon Hara. Kama gadol oncho shel bal Lashon Hara, como é grande o castigo daquele que faz Lashon Hara. De novo, não por coincidência, a Parashat Shavua, ela vai falar para a gente do Lashon Hara de Miriam. E esse é um Lashon Hara que a gente tem que guardar no coração, porque foi um Lashon Hara sem maldade, sem prejudicar ninguém, sem causar danos, alguém que ama o seu irmão e quer o bem dele. E apesar disso, Miriam, ela foi castigada de maneira muito dura, para a gente começar a entender a gravidade, o peso dessa transgressão tão terrível que é o Lashon Hara shemevi alatzmo negaim alidei diburo. A pessoa, antigamente, a gente sabe, estudando na Torá, que aquele que falava Lashon Hara causava manchas em si mesmo, venasce alideize metzorah muhlat, e ele se transformava, através disso, em um metzorah. Metzorah é aquele que tem a doença tsarat, que é uma doença espiritual. Muitas vezes ela é traduzida de forma equivocada como lepra. Lepra é uma doença física, a tsarat é uma doença espiritual, mas que tem uma manifestação física através de manchas na pele. A pessoa, ela parece, a pele dela, como se morreu uma parte da pele, que foi o que Moshe Rabbeinu falou para Deus, quando ele rezou: por favor, Deus, cura a minha irmã, porque ela parece uma morta, parece que ela morreu. Moshe Katuv Be'arahim, Kol HaMesaper Lashon Hara, Negaim Baim Alav. Todo aquele que faz Lashon Hara, ele vai trazer manchas para o seu corpo. Shenemar Melashni Beseter Eu, Oto Atzmi. Aquele que faz Lashon Hara de maneira escondida sobre o seu companheiro, esse eu vou confirmar como a pessoa que tem as manchas. Porque essa linguagem de Metzorah Muhlat, numa primeira fase apareciam as manchas e a pessoa ainda não tem certeza. Tem tipos de mancha que não se configuravam como tsarat, mas tem manchas que eram confirmadas. Quem fazia a confirmação? Um Cohen. O Cohen é o único que ele tem esse conhecimento e essa iluminação de Hashem para poder olhar as manchas e definir se essa mancha é tsarat ou não é tsarat. Então, a hora que ele viu, ele vai confirmar: olha, realmente você está com tsarat, e vai começar um longo e doloroso processo para a pessoa tirar essas manchas. Então, aqui ele explica que a Lashon, essa linguagem atzmit, é uma linguagem de ahlatat, a nega, a confirmação dessa mancha no corpo da pessoa. Amar Rish Lakish ensina para a gente Rish Lakish,
Zot ye Torat HaMetzorah, Torat HaMotzi Shem Ra. O próprio nome Metzorah vem da contração das palavras Motzi Shem Ra, aquele que tira da boca um mau nome sobre o seu companheiro, aquele que faz calúnia, aquele que faz Lashon Hara. A gente já estudou um pouquinho na Parashat Tazria, Parashat Metzorah, a gente falou um pouquinho que tem também outras causas que causavam essas manchas, a arrogância da pessoa também causava isso, Tzarut Ha'ain, a pessoa ser egoísta, a pessoa não querer dividir o que é dela, também causava o Tzarat, mas principalmente essas manchas estão vindo por causa do Motzi Shem Ra, a pessoa caluniar, falar mal do seu companheiro. Veree Adeiha Nihmira Torá Betumat HaMetzorah. E olha como essa impureza, a Torá, ela fez com que fosse mais forte do que qualquer outra impureza. Sheu Hamu Yoter Mitumat Zav o Balkeri Vetamemet, é ainda mais forte do que aquele que tem Zav, o Balkeri, são pessoas que têm certas emissões do corpo, de sêmen, de outros líquidos do corpo que tornam a pessoa impura, e Tamemet, alguém que se impurificou encostando num morto, Sheinora Uilavô Avle Machane Israel, essa pessoa que é o Metzorah, ele está expulso de todos os acampamentos. O povo judeu, ele era dividido quando eles acampavam no deserto. Tem a Machane Shchiná, no centro, é como se fosse um acampamento de Hashem, onde ficava o Mishkan, o nosso templo móvel. Em volta tem a Machane Leviá, dos Leviim, que ficavam onde ficavam as 3 famílias de Levi, Moshe e Aaron, e tem a Machane Israel, onde ficava o resto do povo. Aquele que é Metzorah, aquele que tem Tzarat, é proibido para ele ficar em qualquer um dos 3 acampamentos. Ele tem que ficar sozinho do lado de fora, como está escrito em Vaikra, Badad Yeshev Michutz LaMachane Moshavó. Ele deve se sentar sozinho e a sua morada vai ser do lado de fora do acampamento. Olha quanta vergonha, quanta tristeza. Imagina a pessoa ficar pelo menos por 7 dias completamente isolado, completamente abandonado, fora do acampamento. E a gente sabe que tudo isso era midá keneged midá, com calúnia, com difamação, com Lashon Hara. O que você queria causar? Que as pessoas não gostem de alguém, que as pessoas se afastem de alguém. E agora, o que você conseguiu? Que realmente as pessoas vão se afastar daquele que falou Lashon Hara, ele vai ficar sozinho. Midá keneged midá, medida por medida do que você tentou causar para as outras pessoas. Então, tem que ficar lá do lado de fora. Manishtaná Metzorah, pergunta lá na Gemara, qual é a diferença do Metzorah, Shamra Torah Badad Yeshev, e ele tem que sentar sozinho do lado de fora? O Ivdil Benish Leistó, muitas vezes ele quis causar separação entre marido e esposa, ele vai para a esposa, fala mal do marido dela, vai para o marido, fala mal da esposa, lo aleino, mas infelizmente a gente sabe, tem muitas pessoas que destroem casamentos, que destroem amizades. Benish Lereu, vai lá de uma pessoa, fala mal, olha, você não sabe o que o fulano falou de você, você não sabe o que o ciclano, vai de um lado, vai do outro. Leficha Hamra Torá, Badad Moshavó. Por isso que a Torá está falando para ele, vai lá sentar sozinho do lado de fora, que era isso que você quis causar na vida das outras pessoas. Amar Rabi Yoshua ben Levi, ensina para a gente o Rabi Yoshua ben Levi, Manishtaná Metzorah, Shamra Torah, Yavish Tei Tziporim Letaharato. O Metzorah, quando ele já se curou, ele ainda precisa passar por um processo de purificação, e parte do processo ele tem que trazer um korban, e parte desse korban são 2 pássaros que ele tem que trazer. Um pássaro era morto, outro pássaro era libertado,
Por que ele tem que trazer 2 pássaros? Pergunta o Rabi Yoshua ben Levi. Amar HaKadosh Baruch Hu, Asema Sepatit. Esse aí fica mexendo a boca, tagarelando, piando, que nem um passarinho. Yavi Korban Patit. Ele tem que trazer um korban de algum animal que fica o tempo inteiro mexendo a boca. Por isso, aqui é uma das dicas, uma das maneiras de evitar Lashon Hará é parar de falar. A gente fala menos, não temos obrigação nenhuma de ficar falando, a não ser o rabino fala muito, eu sei, mas o ponto todo, fala se for alguma coisa boa, alguma coisa positiva, alguma coisa que vai acrescentar. Se não tem o que acrescentar, se não tem o que falar, fecha a boca, não tem problema nenhum. Silêncio não faz mal para ninguém. A gente muitas vezes se sente na obrigação que está aquela situação chata, está meio silêncio, ninguém está falando nada. É melhor ficar silêncio do que começar a falar sobre pessoas, começar a entrar Lashon Hará na história. Vegar Sinam Besifri, e assim também está no Sifri, que é parte da nossa Torá oral, Almad Ichtiv Ishamer Benegatzarat. Uma das mitzvot da Torá, uma das 603 mitzvot da Torá é se cuida das manchas de tzarat, dessa doença tzarat, o Ktiv Batre, e depois disso está escrito na Torá, Zahor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam. Olha só a parasha da Shavua, se lembre do que Hashem ele fez para Miriam. O Mainyan Zelazé, qual é a conexão entre essas duas coisas? Eila Melamed, Shelon Nensha, Eila Lashon Hará. O único motivo que a Miriam ela foi castigada, estamos falando aqui de uma tzadek, uma mulher 100% correta, que é uma neviá, ela está no nível de profecia. A gente já está estudando um pouquinho no livro Mesilat Yesharim, o nível de crescimento espiritual que tem na Braita do Rav Pinhas Ben Yair. Ele traz uns degraus de crescimento espiritual. Alguém, para chegar no nível de nevoar, de ser um profeta de Deus, tem que chegar a todos os níveis de crescimento. Estamos falando de alguém no nível de profecia. Então, falamos também bastante, quando estudamos Shimshon, os níveis espirituais que ele tinha subido, e mesmo assim, ela acabou tropeçando a Miriam, e foi só por isso que ela foi castigada, por esse erro do Lashon Hará. Vehalot varim kal vachomer, ma Miriam shelo dibra ela biachia katan mimena. E olha o estudo que a gente tem que fazer daqui, é um estudo chamado Kal Vachomer. O que seria Kal Vachomer? Se a pessoa ela consegue levantar, por exemplo, uma mesa inteira, Kal Vachomer, muito mais que ela consegue levantar uma simples cadeira. Se você aprende de uma coisa muito pesada, obviamente que isso vale para coisa mais leve. Aqui, espiritualmente falando, olha só, se Miriam ela foi castigada, mas olha quantos elementos a gente tem aqui de leniência que deveriam diminuir aqui o castigo dela. Ela falou do irmão menor dela, quer dizer, ela está falando de uma pessoa menor, Venencha, e ela foi castigada, a Medaber Bemishegadol Mimeno, Alahaskama Vekama. Alguém que fala de alguém mais velho do que ele, mais ainda que vai ser castigado. Davaraher, fora isso, Mamiriam, Shekeshedibra Loshamaota, Shumbriá, ninguém mais escutou quando ela falou, a não ser Eila Kadosh Baruch Hu Bilvad, a não ser a Kadosh Baruch Hu. A verdade é que a gente sabe que ela falou com o Aron, ela contou tudo para o irmão dela, Aron, mas o Aron, certeza que ele não acreditou no que foi falado. Então, entre aspas, o único para quem ela falou foi a Kadosh Baruch Hu, que Inyan Sheneimar Vaishma Hashem, como está escrito na nossa parashá, que Hashem escutou o que Miriam falou, Karnen Shai, ela foi castigada de uma maneira tão dura assim, a Medaber Begnut Havero Berabim. Imagina aquele que fala mal, que rebaixa o seu companheiro em público. Hoje em dia, a gente já falou bastante nas aulas, aqueles que usam redes sociais para denegrir,
para rebaixar, para falar mal do outro. Não tem mais público do que isso. Às vezes, centenas de pessoas vão ver aquela informação negativa. Allah Haskama Vekama, muito mais vai ser o castigo dessas pessoas. E, de novo, tem um monte de condições aqui que o castigo de Miriam deveria ter sido leve, e mesmo assim foi um castigo tão pesado, tanto quanto a gente pode trazer para a nossa vida esse Kalva Homer. Se para ela, com tantos motivos para ser leve o castigo, foi tão pesado, imagina o tamanho do castigo daqueles que fazem com maldade, que causam danos, que causam sofrimento, que causam separação entre as pessoas. Certeza que o castigo vai ser muito, muito maior. Vegam darshu al pasuk al titen et picha lachti et psarecha. Então também fala o Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, no seu livro Kohelet: não deixe a sua boca causar transgressão para a sua carne. O que quer dizer isso? Al tomar lashon hara bepicha lehanish kol psarecha bechetze. Não permita que tua boca fale lashon hara, porque aquele que fala lashon hara, ele vai ser castigado na sua própria carne. Rabanan patrei amikrazé de Miriam, al titen zu Miriam. Então, os nossos sábios falam que esse versículo aqui, ele está falando sobre Miriam. Não permita que a tua boca cause o sofrimento para o teu corpo. Zu Miriam, aqui estamos falando sobre Miriam, dirtiv, veine Miriam metzorat kashele. A Miriam, ela ficou metzorá, ela teve essa doença tsarat, e a pele dela ficou branca, como se fosse neve. Ela ficou como se estivesse morta naquele momento que ela estava com tsarat. Veal tomar lifnei amalach Zé Moshe, e não diga diante do anjo, a continuação. Eu vou ler só o passuque inteiro para a gente entender. O passuque está escrito aqui em Kohelet: al tomar lifnei amalach, e não diga na frente do malach, kishgagai, porque isso é uma transgressão, lama iktzot Elokim al kolecha, por que você vai deixar furioso Hashem por causa da tua voz? Vê river et masé yadecha, e ele vai destruir os atos da sua mão. Então não fale sobre o anjo Zé Moshe, assim Deus, ele chamava, ele considerava Moshe Rabbeinu um malach, como se ele fosse um anjo. Shenemar vaishlach malach vayotzem Mitzrayim, Deus enviou um anjo e ele tirou o povo de Mitzrayim. Assim está o passuque em Bamidbar. Quem é o malach que tirou a gente do Egito? Moshe Rabbeinu. Kishgagai, porque isso vai ser um grande erro para você. Shenemar, Asher Noalno, de Asher Hatano. Então, Miriam e Aaron, eles perceberam o erro que eles fizeram e imediatamente eles fizeram tchuvá e eles entenderam que nós erramos e nós transgredimos. Lama iktsofa Elokim, por que a gente vai irritar Hashem al kolecha, com a sua voz? Al lashon hara she'amart al Moshe, por causa do lashon hara que Miriam falou sobre Moshe Rabbeinu. Shenemar, como está escrito aqui no Passuk, Vaihar af Hashem bam, e queimou a fúria de Deus com Miriam e com Aaron. Vaiela, e ele partiu, ele saiu. Vehibelet maseiadecha, e vai destruir os atos da sua mão. Amar Rabi Yohanan, bepia ratá, vekol evaria laku. Fala o Rabi Yohanan, com a boca dela, ela transgrediu e ela causou que o corpo inteiro dela foi atingido pela tzarat. Shenemar, ve'anan sar me'alaoel, imediatamente, está escrito no Passuk, tudo isso, Minashamayim, é o final da nossa Parashat Shavua. A nuvem se levantou aqui do Oel, do lugar onde estava lá a Torá, a Menorá, ve'hine Miriam, e a Miriam, ela estava branca, ela estava metzorá, branca como a neve.
Ado udirtiv al titen et pirra learti et psarecha. Então, sobre isso que falou o Coel, que falou o Mishlei, Shomer Piv Uleshonó. E qual é o conselho que o Shlomo Amelech ele dá para a gente? Guarda a tua boca e a tua língua para não causar danos sobre todo o teu corpo. A gente transgride só com a boca, mas o castigo vem no nosso corpo inteiro. Isso tudo estamos falando de uma época que existia ainda essa manifestação física da tzara. A gente pode pensar, ele vai falar aqui na continuação, que Baruch Hashem, hoje em dia, Rabino, não tem mais nada disso, a gente não precisa se preocupar, já não tem mais essa tzarato no corpo, ninguém mais tem manchas, a gente vai ver que a coisa não é tão simples assim. Vegarsinam be'ele advarim brabá, e assim também ensina os nossos sábios no Midrash, Omar Ab Hagai, Eina Negaim Baim, Eila Ala Shonará, as manchas não atingem o corpo, a não ser por causa do Lashonará, Rabono Namrei Tedaleha Sheu Ken, Sharei Miriam Matzadeket, Aledei Shedibra Bemoshe Achia, Karvu Ba Anegaim. E a gente aprende de Miriam, que era uma tzadeket que não tinha mais nenhuma haverá, por causa do Lashonará, que ela falou de Moshe Rabbeinu, chegaram nela as manchas. Vamos só entender qual é exatamente o Lashonará, para a gente perceber quanto Deus ele é makpid, ele é rigoroso, e ele não aguenta, ele fica furioso com o Lashonará. Vamos entender qual foi o Lashonará. Moshe Rabbeinu, ele tinha que estar pronto para falar com Hashem 24 horas por dia. Diferente de qualquer outro profeta, Deus aparecia para Moshe Rabbeinu em qualquer momento do dia. Então, qualquer profeta falava com Deus só durante a noite, Deus aparecia no sono. Com Moshe, Deus falava panim el panim. Então, em qualquer momento, ele poderia falar com Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu entendeu que já que Deus pode aparecer para ele em qualquer momento, ele tem que estar num estado de pureza 24 horas por dia. Mas a Torá ensina para a gente, no momento que o marido ele tem um relacionamento íntimo com a sua esposa e tem a emissão do sêmen, isso causa um nível de impureza e que a pessoa ela tinha que passar por um processo de purificação, principalmente aquele que vai falar com Deus agora. Então, o que Moshe Rabbeinu entendeu? Que ele não pode mais estar casado, ele não pode mais estar com a esposa dele, e ele acabou se separando da Tzipora, e foi uma das coisas que Moshe fez, e que Deus assinou embaixo, ele fez o que era correto no nível dele, que ele tinha, que ele não é igual aos outros profetas. Num primeiro momento, o Moshe e a Tzipora, eles combinaram que isso não ia ser falado publicamente, justamente para não causar que as pessoas quisessem lachonará, falassem besteira, mas através de uma conversa da Tzipora com Miriam, a Miriam pescou, ela entendeu o que tinha acontecido e ela ficou revoltada, ela ficou brava. Ela chamou o Aron e falou: Aron, eu não estou entendendo o que Moshe ele está fazendo, porque na verdade ele é profeta que nem a gente. Esse foi o erro dela. Ela igualou Moshe aos outros profetas. Ela falou para Aron: Aron, eu não estou entendendo o que Moshe Rabbeinu ele quer, porque todos os outros profetas do povo judeu, ninguém precisa se separar dos seus maridos e esposas. Por que ele acha que com ele é diferente? Por que ele acha que ele tem que se separar da esposa dele? Esse foi o erro de Miriam. Olha que coisa incrível. Ela não quer denegrir Moshe, ela não quer falar mal de Moshe. O erro que ela está fazendo é achar que Moshe está no nível dos outros profetas. Moshe estava muito acima e foi isso que Deus ficou furioso. Falou: Miriam, dobra a tua língua para falar de Moshe Rabbeinu. Ele é um Eved Neman, ele é um escravo confiável que eu confio tudo na mão dele. Você não está entendendo, você não entendeu o nível de Moshe Rabbeinu.
Esse foi o Lashon Hará. Não é que ela virou para o Aaron e falou, Moshe não vale nada, Moshe fez isso, Moshe fez aquilo. Ela não entendeu essa atitude de Moshe e pelo bem dele, ela foi falar com Aaron para pensar junto com Aaron o que eles podiam fazer para, entre aspas, consertar o que eles achavam que tinha sido um erro de Moshe Rabbeinu. Esse é o Lashon Hará de Miriam, e ela foi castigada de maneira tão dura. E tem uma mitzvah da Torá, Zachor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam. A gente tem essas rirá, essa lembrança, mitzvah, que a gente pode cumprir todos os dias, depois da tefilá, aparece essas rirá, essa lembrança, que é uma das 6 lembranças constantes do povo judeu. Lembra o que Hashem Elokecha, ele fez para Miriam, Baderer, quando vocês estavam no caminho, Betzeis Remimitzraim, quando vocês tinham saído do Egito. Zé Shamar Katuv, é isso que fala Davi Amelech no Teilim. Teshev be'achicha tedaber, você se senta e você fala mal do seu irmão. Bebenimcha titendofi, no filho da sua mãe, você está fazendo uma calúnia. Rabi Yoshua ben Levi Amar, como Rabi Yoshua ben Levi estuda esse versículo, Im irgalta leshonha ledaber be'achicha sheme'avicha, se você acostumar a tua língua de falar mal do teu irmão por parte de pai, velov meinecha, mas não do teu irmão por parte de mãe, sofra bebenimcha titendofi, você vai acabar também falando mal do seu irmão por parte de mãe. É óbvio que existe uma conexão maior entre os irmãos por parte de mãe, que é maior do que os irmãos por parte de pai. Então, aqui a gente está aprendendo uma nova regra. Quem não cuida da boca de falar dos irmãos por parte de pai, no final das contas vai acabar também falando mal dos irmãos por parte de mãe. Shekol mi shemlaolibo ledaber bemishegadol mimeno, todo aquele que se atreve a falar mal de alguém que é maior do que ele, gorem ra leatzmo, no final das contas vai causar mal para si mesmo. Então, a gente já explicou isso. Óbvio que o Lashon Hará faz mal para os outros, causa problemas sociais, afastamento. A pessoa pode estragar o casamento, estragar o trabalho dela, mas o pior daquele que fala Lashon Hará é o mal que ele faz para si mesmo. Sheikrevu bonegaim, ele está trazendo para o corpo dele as manchas. Veimeinatamamin, se você não acredita nisso, Arei Miriam Tzadeket, Siman lekol balei Lashon Hará, Miriam se tornou um símbolo, um sinal para todos aqueles que são balei Lashon Hará, que não tem controle sobre a sua boca. Avei Zahor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam, a ponto de se transformar numa mitzvah da gente lembrar todos os dias o que aconteceu com Miriam. Amar Rab Shimon, uma Miriam Tzadeket, shelo nitkavna lomar Lashon Hará, e se Miriam Tzadeket, que não teve intenção de fazer Lashon Hará, Eila dibra bishvil achia letovato, ela falou do irmão dela, e falou daquele irmão que ela tinha arriscado a vida quando ela era pequena para acompanhar ele no rio, e falou para o bem dele, ela estava preocupada com ele. Se com esse Lashon Hará de Miriam, sem intenção, o castigo foi assim tão duro, tão pesado, Otam areshaim, aqueles malvados perversos, shemitkavnim lomar Lashon Hará al haverehem. Olha a linguagem do Hafetz Haim, é um grito na nossa orelha. Ele chama aqueles que têm kavaná, que têm intenção de falar mal dos outros, aqueles rechaim, aqueles perversos, malvados, que falam Lashon Hará com intenção. Lachtor al hayehem, eles querem destruir a vida dos outros. Alahaskama vekama sheyachtor hakadosh baruch hu et leshonam. Mais ainda que Deus vai cortar a língua dessas pessoas. Shenemar, como está escrito,
Yachret Hashem kol siftei halakot. Deus vai cortar fora toda a língua escorregadia, a língua que escorrega em Lashon Hará e que lo aleino acaba falando mal das pessoas sem se importar com as consequências espirituais e sem se importar nos danos que ele está causando para as outras pessoas. Então, eu peço até desculpas, eu sei que é um material extremamente pesado, duro, mas é melhor a gente acordar agora do que Deus nos livre acordar quando já não tem mais conserto e não tem mais o que fazer. Vamos para a segunda parte aqui da nossa aula, um pouquinho do Shmirat HaLashon. Na prática, a gente estava falando principalmente sobre Lekabel Lashon Hará, a gente já falou bastante sobre falar o Lashon Hará, e agora a gente está do lado daqueles que escutam o Lashon Hará, a proibição de escutar Lashon Hará. Aqui, uma das exceções, mas cuidado, que o Satan ele pega a gente também nas exceções e a gente começa a generalizar. É permitido escutar Lashon Hará quando se trata de um apicoires. Quem é um apicoires? Alguém que nega a divindade da Torá, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, pode ser na sua totalidade ou até mesmo em parte delas. Aqui tem até mesmo uma mitzvah de humilhar um apicoires em público, porque aqui não é pela pessoa, de fazer mal para a pessoa, é o kavod da Torá, é a honra da Torá que está em jogo. Então, a gente tem obrigação de repudiar, de odiar todos aqueles que querem acabar com a Torá, que querem denegrir, que querem diminuir a honra da Torá. Como está escrito nos Salmos de David HaMelech, eu repudio todos aqueles que te odeiam, Hashem, e eu vou combater todos que se levantarem contra você, eu abomino eles e considero essas pessoas como sendo os meus inimigos. Estava lendo ontem para as crianças da escola uma história do Rav Yosef Dov Soloveitchik, Zecher Tzadik Livrachá, um dos rabanim, ele que começou, no final da vida dele, ele foi ser rabino da cidade de Brisk, e ele que deu a origem a uma geração de Briskerov, os rabinos de Brisk, e ele era uma pessoa extremamente humilde. Então, o livro conta que muitas vezes vinham pessoas até pequenas e humilhavam ele, falavam coisas feias para ele, ele perdoava, ele passava por cima, ele queria fazer shalom com as pessoas, mas ele fazia uma milhamá, ele fazia uma guerra contra os masquilim. Os masquilim foram aqueles primeiros iluministas judaicos, na época que teve o iluminismo não judaico, isso teve um impacto muito grande dentro do judaísmo, foi talvez o precursor do atual reformismo que tem no mundo, e eles começaram a querer viver, exatamente abrir mão de toda a identidade judaica, começaram a tirar os filhos dos colégios judaicos e colocar para estudar em escolas não judaicas. As crianças já não sabiam mais nada de Torá, e veio uma vez um masquil muito poderoso na cidade para convidar o Briskerov para ele vir no bar mitzvah do filho dele. E o Briskerov perguntou do que vai ser a drachá, do que vai ser o Dvar Torá que ele vai falar no bar mitzvah dele. E o masquil, esse iluminista, virou para o rabino e falou: Rabino, pelo amor de Deus, isso de fazer Dvar Torá é coisa do passado. Hoje as crianças, meu filho não estuda nem em colégio judaico, que Dvar Torá que ele vai dar? Não, é só festa mesmo. Não é bar mitzvah, é mitzvah bar. O importante é o bar, é a festa, é mostrar o poder, mostrar as comidas gostosas, não é mais bar mitzvah. Então, o Rav Briskerov se recusou aí, mesmo que ele foi ameaçado, ele não foi, e ao mesmo tempo chegou um pobre convidando ele para ir no bar mitzvah do filho, que ia ser um bar mitzvah kasher, com Dvar Torá, e ele aceitou ir no bar mitzvah do pobre e não aceitou ir no bar mitzvah do masquil,
esse iluminista que era poderoso, ele acabou sendo expulso da cidade, mas ele não baixou a cabeça, ele lutava contra todo tipo de negação da Torá, de movimentos de assimilação. A gente tem mitzvah aqui de falar mal de um apicoires. Então, se você está ouvindo alguém publicamente, está falando uma apicursuta, alguma coisa que vai contra a Torá, que vai contra as mitzvot, é mitzvah de se levantar e de fazer uma guerra pelo kavod da Torá. Então, aqui não se aplica a proibição. Essa pessoa pode ser publicamente humilhada, porque ele está diminuindo o kavod da Torá e está tentando destruir a continuidade da Torá nas futuras gerações. Então, é permitido falar mal dessa pessoa. De novo, vamos tomar muito cuidado para não começar a enquadrar, todo mundo vira picoires agora. Cuidado, tem que saber exatamente a definição na Lahá para não sair falando mal de pessoas onde não tem a permissão. E também, de novo, quando tem alguma toele, quando tem algum benefício, é permitido falar de alguém que é sabido que é um transgressor, que faz transgressões que todo mundo sabe que é proibido, ele comete adultério de forma aberta, sem nenhum tipo de vergonha, ou come carne de porco também e fala com orgulho para todo mundo que ele come carne de porco. Se é sabido que essa pessoa é um transgressor convicto, não que tropeçou uma vez ou outra, ele faz a transgressão e tem orgulho de contar para todo mundo, é permitido falar, mas se tiver algum benefício. Está, porque você está chateado com ele, porque ele não te fez uma bondade, você sair falando mal dele, isso óbvio que é proibido. Mas se tem um benefício, por exemplo, quem sabe alguém pode dar uma bronca nele e ajudar ele a fazer tchuvá. Ou eu não quero que alguém aprenda com os maus exemplos dele. Eu sei de alguém que ficou amigo dessa pessoa e com certeza vai receber uma influência negativa dessa pessoa. Aqui não tem proibição de falar mal dessa pessoa. A gente pode chamar esse amigo e falar, olha, eu preciso te contar a verdade, essa pessoa não é uma pessoa boa, não é uma pessoa correta, ele faz transgressões da Torá e ele vai acabar te afastando dos caminhos corretos. Então, de novo, só quando tem toelet, quando tem algum benefício da gente falar mal de alguém. Se é uma questão pessoal, fecha a boca, porque é lashon hará e é proibido. E às vezes a pessoa entra, ele traz aqui, interessante, um dilema que a gente pode entrar na nossa vida. Eu tenho diante de mim uma situação que eu tenho dúvida se eu posso fazer esse lashon hará, eu posso falar mal da pessoa, ou se não é exatamente esse caso de permissão. Por mais que a gente enxergue que talvez tenha uma toelet, talvez vai ter um benefício e que eu deveria falar realmente o que eu sei sobre a pessoa, mas não é certeza. O que eu faço agora? Esse dilema. Então, se for possível, consulte sempre o seu rabino, a ORB, Ordem dos Rabinos do Brasil, consulte sempre o seu rabino para saber o que pode, o que não pode. Mas, caso não tenha o seu rabino para ser consultado naquele momento, o que a gente faz? Então, ele traz aqui uma dica na prática do que fazer. Lembra o que vai acontecer quando você completar os 120 anos e você vai ser convocado pelo Beidin Shel Mala, pela Corte Celestial, e esse caso vai ser analisado. Então, se perguntarem para você lá na Corte Celestial, olha, por que você não falou aquilo que você deveria falar? Tem uma resposta muito simples. Eu fiquei com medo de transgredir essa transgressão tão amarga, tão terrível do lashon hará. Então, mesmo que foi errado você não ter falado, vai ter uma justificativa muito fácil. Agora, o contrário. Se não era permitido e você falou, a gente vai estar em maus lençóis lá no nosso julgamento. Então, ele traz aqui que, na dúvida, se você não sabe se pode ou não pode,
o silêncio é a melhor opção. Então, precisamos estudar, precisamos conhecer, mas se você tem dúvida, a dúvida a gente fecha a boca e não fala sem ter certeza. Também aqui ele vai trazer um outro caso, a gente está entrando em vários casos que teria permissões de falar. Um caso é quando você está lidando com balei mahloket, pessoas que são provocadores de brigas, de discussões, de disputas, então só pode falar mal. Um bala chonará se você tiver pelo menos alguma intenção que as suas palavras possam diminuir ou terminar com essa disputa, com essa briga. Óbvio que é proibido, Stam fica falando mal, mesmo que ele é um bal mahloket, e a gente sabe na Torá a gravidade daquele que causa brigas, que causa disputas, como é o caso do Korah, mas mesmo assim tem que ter toelet, tem que ter benefício, e mais do que isso, o Hafetz Haim fala que 3 condições devem ser atendidas para falar mal de um bal mahloket, de alguém que é um causador de brigas e de disputas. Primeiro, você deve ter certeza e saber disso pessoalmente, que foi essa pessoa que começou a briga de uma maneira imprópria. Quer dizer, não pode ter simplesmente escutado da boca dos outros, ou eu acho, eu escutei falar, não. Se você não tem certeza absoluta, em primeira pessoa, que esse que você quer falar mal dele, ele que começou a briga e começou de maneira imprópria, então não tem permissão. Segundo, como a gente falou, deve ter intenções positivas. Se você tem qualquer problema pessoal com essa pessoa e essa é a tua motivação para falar mal dele, não existe nenhuma permissão. Então aqui, obviamente que a gente pode enganar as pessoas. Eu falo, não, eu estou falando de coração, eu estou falando porque eu odeio mahloket, eu odeio brigas, mas a Kadosh Baruch Hu, ele vê o coração de cada um. Ele sabe, no fundo, qual é a tua verdadeira intenção. Então, a intenção tem que ser positiva para acabar com a briga, para acabar com essa disputa. E a terceira condição, se tiver alguma maneira de acabar com essa mahloket, sem precisar falar mal das partes envolvidas, a gente é obrigado a fazer isso. Por exemplo, se em vez de falar mal da pessoa, eu posso chegar diretamente nela e dar uma bronca nela, você não tem vergonha, olha o que você está fazendo, a briga que você está causando. Então, primeira coisa é repreender diretamente a pessoa envolvida e não ficar falando mal dessa pessoa publicamente. Então, precisa essas 3 condições para poder falar mal de alguém, e mesmo se falar mal de alguém, tem que ser com toelet. Olha, eu quero que essas pessoas envolvidas, eles tenham vergonha do que eles estão causando, é por isso que eu estou falando, para chegar no ouvido deles, e quem sabe, dessa maneira, eles vão parar com a disputa. Mas, de novo, muito cuidado, que o Yetzer Hará, ele tenta atacar a gente de todos os lados. Aqui também uma outra proibição, que é difamar os mortos. A gente poderia pensar que Lashon Hará, o problema é só quando ele causa danos para alguém, quando causa sofrimentos, mas se a pessoa já morreu, ele não vai sofrer por causa disso, não vai ter danos para ele por causa do Lashon Hará. Mesmo assim, é proibido difamar uma pessoa que já morreu, e se a pessoa era um Talmid Raham, era um grande estudioso de Torá, aqui a transgressão é muito maior, aqui envolve Hilul Hashem, denegrir o nome de Deus, então, com certeza é ainda mais grave e proibido falar mal, mesmo que a pessoa ela já transgrediu. E aqui também um cuidado que tem que ter, é proibido ridicularizar as ideias de Torá de uma outra pessoa. Da mesma maneira que não pode ridicularizar a pessoa do Talmid Raham, as ideias de Torá que ele está defendendo, também é proibido a gente ridicularizar, mesmo que você não concorda, não fale de uma maneira menosprezando a ideia dele. De novo, não estamos falando Deus nos livre
de alguém que está falando uma apicorsut, que está falando uma cofruta, alguma coisa que nega Deus, que nega a Torá. Estamos falando aqui de uma ideia de Torá que você não concorda, é proibido você menosprezar a pessoa e também é proibido você falar das ideias dela de uma maneira negativa. Por que aqui ele ressalta esse ponto? Então, o Hafetz Haim, ele se preocupa que, para quem está acostumado a estudar, por exemplo, os livros de Halachá, ou até mesmo as machlokotas, disputas que tem, mas que o Pirkei Avot deixa bem claro que isso é chamado uma machloket leshem shamayim, em nome de Deus, as brigas que tem pela Torá, não existe praticamente, acho que nenhuma página da Guimará que não tem alguma disputa, alguma briga, esse irá falar assim, esse irá falar desse jeito. Depois disso vem a Guimará, que também traz um monte de discussões. Depois vem os Rishonim, que também entre eles discutem. Então, por exemplo, muitas vezes, se a gente pegar o livro do Ramban, o Ramban ele faz críticas muito duras no Rashi. Então, ele fala de uma maneira muito dura contra algumas ideias do Rashi, e a gente poderia pensar que é permitido. Primeiro, tem que saber que o Ramban, na introdução dele, ele já deixa bem claro o respeito que ele sente pelo Rashi e que é uma briga de Torá, que ele não quer nunca menosprezar a figura do Rashi e também não as opiniões, mas, às vezes, ele é tão contra a forma como o Rashi explicou que ele fala com uma linguagem dura, não por desrespeito. Isso aqui é uma briga de Torá, Leshem Shammai. Na Halachá também, como é a Halachá na prática, muitas vezes os sábios falam de maneira muito dura, porque eles querem que as pessoas se conscientizem que não é para fazer dessa maneira. Quer dizer, eles trazem várias provas que não é assim que se cumpre a Halachá, mas nunca com a intenção de menosprezar, de diminuir a opinião de uma outra pessoa. Então, não aprendam, mas olha, esse rabino ataca esse rabino de uma maneira dura, então pode. Não pode. Eles deixam bem claro que a Leshem Shamayim é uma briga de Torá para chegar na Emet, para chegar na verdade, sem nenhuma intenção de diminuir a outra pessoa e também não diminuir a opinião dele. Depois disso, tem mais um ponto que isso, eu acho que praticamente todo mundo acaba tropeçando, e é por isso que, nesse ponto, temos que tomar muito cuidado. É proibido falar Lashon Hará, mesmo para os parentes mais próximos. Pais, irmãos, irmãs, tios, tias, primos e marido e esposa. E aqui está o perigo. Muitas vezes, o marido, quando ele volta para casa no final do dia, ele vai conversar com a esposa. Oi, querida, como foi seu dia? Oi, querido. Olha, foi bem, mas teve o fulano que fez isso. Não acredito que o fulano fez isso. E por que você não fez isso com o fulano? E acaba virando, infelizmente, uma conversa de Lashon Hará. Muito cuidado, marido e esposa podem e devem conversar, mas não existe nenhuma permissão na Halachá que essa conversa gire em torno de Lashon Hará. Então, pessoas que durante o dia lidaram com situações de problemas, de estresse, de dificuldade, não devem trazer isso para casa. Isso é uma das kavanot do Pirkei Avot, al tarbe sicha im ha'isha. Não fale demais com a sua esposa, com a sua própria esposa. Assim o Pirkei Avot ele vai revelar para a gente. O que quer dizer não fale demais com a sua esposa? Fala com a tua esposa coisas permitidas. Não é porque é tua esposa que você tem permissão de falar Lashon Hará, de falar coisas que são proibidas, coisas que são particulares, que foram contadas para você. Isso não pode ser passado nem para a esposa, nem para os pais, nem para os filhos. Isso deve ficar guardado com você. Obviamente que dentro das permissões, se o marido ele sabe que alguém é um picareta, alguém está querendo enganar, está querendo aplicar um golpe aqui no mercado, óbvio que aqui ele tem uma mitzvah de alertar a esposa dele, mas, de novo, ele deve falar de uma maneira que, olha, estou te falando com toelet, eu sei que eu vou falar mal de uma pessoa para você,
mas saiba que essa pessoa está aplicando um golpe, toma cuidado. E dentro do que a gente já explicou, é proibido para a esposa acreditar nisso de uma maneira absoluta, ela pode levar em consideração, obviamente, para tomar os cuidados necessários, se realmente for um golpista, para não cair no golpe dele, mas ela não pode acreditar de uma maneira absoluta. Também aqui é proibido falar para uma pessoa sobre os parentes dele, os parentes mais próximos. Você não pode falar mal para alguém sobre o irmão dele, sobre os pais dele, sobre os filhos dele também. Até mesmo professores têm que tomar cuidado para falar mal de uma criança para o próprio pai. Quer dizer, tudo isso tem alahot de como deve ser feito, e mesmo que a única intenção é fazer com que aquela pessoa repreenda o seu parente, isso só pode ser feito ou se você já tentou falar diretamente com a pessoa envolvida e não adiantou, ou se até mesmo você sabe que alguém que não escuta, que não adianta você falar. Existem crianças, por exemplo, na escola, que você já falou, você já colocou para fora da sala de aula, já conversou, já castigou, já mandou para o diretor, já fez de tudo e não adiantou nada. Às vezes precisa chamar os pais na escola para explicar para os pais o que está acontecendo, com a única intenção que os pais tentem ajudar na educação do próprio filho. Mas, se não for essa intenção, é simplesmente lashon hará que o professor está fazendo para os pais. Isso vale para qualquer outro parente. Não tem permissão de falar mal de um parente, a não ser que você já tenha tentado diretamente falar com a pessoa, ou você já sabe que é alguém que não escuta, que não vai adiantar falar, e se eu tentar falar, vai ser ainda pior. Mas o ideal é sempre tentar diretamente falar para a pessoa. Aqui a gente tem um caso da Torá, que a gente já comentou algumas vezes, que é o caso do Yosef. Por que o Yosef fez lashon hará dos irmãos para o Yaakov, para o pai dele? Porque ele queria o melhor para os irmãos, ele queria que o Yaakov chamasse a atenção dos filhos, que eles estavam fazendo supostamente coisas erradas. Dois erros do Yosef nesse caso: ele deveria ter ido falar com os irmãos em primeiro lugar, e, fora isso, ele poderia ter julgado os irmãos de maneira positiva, e ele ia perceber que o que ele achou que eram transgressões dos irmãos, na verdade, era o que ele não tinha entendido o quadro da situação de uma forma verdadeira. Então, a gente vê da própria Torá alguém com a melhor intenção do mundo. Yosef, certamente, se ele é chamado de Yosef Tzadik, ele era, obviamente, um tzadik gigante espiritual. Se ele falou mal dos irmãos para o pai, isso está explícito na Torá, foi com ótimas intenções, ele quer ajudar os irmãos, ele quer consertar um suposto erro dos irmãos, mas mesmo assim ele foi duramente castigado. Primeiro ele foi castigado midá keneged midá, medida por medida, por cada coisa que ele achou que os irmãos fizeram de errado, isso se voltou contra ele, e fora isso, para cada irmão que ele fez lashon hará, ele ficou 1 ano na prisão no Egito. No total, ele acabou ficando 10 anos na prisão por causa do lashon hará. 2 anos depois ele ficou por outro motivo, mas esses 10 anos iniciais foi pelo lashon hará que ele fez dos irmãos. Talvez paralelo, o que antigamente a pessoa que fazia lashon hará ficava isolado da convivência social, talvez aqui o Yosef ele foi isolado da convivência social por causa do lashon hará que ele fez dos seus irmãos. Também é proibido, e muita gente tropeça nisso, é proibido falar lashon hará de um Yehudi para um não Yehudi. Então, muita gente fala, não, então eu já sei que os não Yehudim não têm a mitzvah aqui de lashon hará, não é verdade. Falar mal de um Yehudi para um não Yehudi, além de ser haverá, além de ser lashon hará, aqui também entra Hilul Hashem. Fora isso, como os que não são Yehudim e que não estudam e que não tentam evitar
fofocas e mentiras e passar essas coisas para frente, porque não é parte da mitzvah que eles têm, certeza que o que você falar de um Yehudi para um não Yehudi, ele vai imediatamente passar para frente, falar para outras pessoas, vai causar danos muito maiores do que se você tivesse contado para um outro Yehudi que cuida da boca dele, e, portanto, aqui a transgressão é ainda maior. Pior de tudo é o Yehudi se tornar um malshin, um informante, um delator, que fala mal dos Yehudim para o governo não judaico, para ganhar poder, para ganhar todos os tipos de benefícios desse governo de não judeus, e esse está na mesma categoria. Alguém que é um malshin, ele está na mesma categoria de um apicoires, um negador da Torá. Então, a gente tem que, Deus nos livre, se afastar desse tipo de coisa. Só para a gente terminar, falou, não, mas Deus me livre, eu nunca faria uma coisa dessa, nunca seria um delator. Olha uma história que aconteceu com o Gaon Mivilna. Certo dia ele estava numa carruagem que era conduzida por um judeu, e esse judeu, ele adormeceu, o cavalo acabou saindo da estrada e entrou numa plantação de um não-judeu e estragou muito da plantação. Então, esse dono da plantação, quando ele viu, ele veio para bater no Gaon Mivilna. Gaon Mivilna, ele poderia ter falado, olha, não é minha culpa, é o condutor, ele estava conduzindo a carruagem, não fiz nada. Mas ele não falou, ele quase apanhou. No final, Hashem acabou protegendo ele, mas ele preferiu correr o risco de apanhar do que ser um malshin. Ele entendeu que se ele falasse para o dono do campo que não era judeu, que a culpa era daquele judeu que estava conduzindo, ele teria se tornado um delator, e isso teria sido muito grave. Então, Bezrat Hashem, mesmo nessas situações do dia a dia, a gente deve tomar muito cuidado para não falar mal de nenhum Yehudi. Shavua Tov.